Estamos de volta, meus amores. Isso mesmo, o titio voltou. Vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, hein, professor? Mas esse bate-bola, o que é isso? Nós estamos ainda na primeira aula, professor. Toda vez que termina o assunto do conteúdo da nossa aula 1.1, a gente volta e volta para quê, prof? Volta para realizarmos, então, aquele, eu chamo de bate-bola, jogo rápido. Vamos fazer uma revisão do assunto abordado. E nessa revisão, olha lá na tela, meus queridos, é a revisão, a gente chama de aula 1.2, que é a revisão do passado, 1.1. É como se fosse, né, um episódio. Então vamos dar continuidade. E nós vimos o que sobre esse episódio, professor? Nós falamos sobre o significado da palavra NBAZ, noções básicas de agroecologia e zootecnia. E dentro dessa noção, né, da NBAZ, o que nós vamos estudar no primeiro ano, professor? Nós vamos estudar sobre criações. Aqui pro tio, dentro de criações, seja qual for, galerinha, durante os nossos estudos, durante os nossos encontros, pode uma falar assim: ei, prof, tem como o senhor falar sobre esse assunto aqui? O senhor falou, aí o senhor poderia aprofundar um pouco mais? Com certeza. Só deixar aí o seu registro aí, queridos. Ó, criações de gado, seja gado para corte, para leite, de forma convencional, ou então, professor, o gado, o boi verde, né? O gado ecológico. Aqui, na NBAZ, vamos falar sobre criações de aves para corte, postura e também a ave agroecológica. Criação de coelho, criação de codorna, criação de peixe, né? Chamado piscicultura. Claro que todas as criações nós vamos dar a terminologia do processo pecuário, que isso envolve a pecuária. Pecuária não é só a criação de boi, pecuária são todas as criações economicamente rentáveis para o homem do campo. Só que dentro da NBAZ, além desse processo agropecuário, olha lá dentro, olha lá de novo, dentro é incrível, né? Olha aí nosso slide. Isso é como a gente falou, o significado, o que é a NBAZ. Só que nós vamos ver que tipo de perspectiva, professor? De forma agroecológica. Como assim de forma agroecológica, prof? Falamos na nossa aula aqui pro tio, falamos na nossa aula que nós vamos ver a estrutura do seu ambiente primeiro. Como é que é a estrutura no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda? O que você tem aí que você produz que a gente possa potencializar a criação? Utilizar o ambiente agrícola, utilizar o ambiente rural a favor das criações de forma a manter, conservar e preservar aquele ambiente. Quando você está pensando em criação de suíno, de bovino, criação de ave, então você está pensando na implantação da estrutura. O que o senhor está falando? Nós falamos sobre, se você vai fazer então, vamos lá, bovino, tem a estrutura aonde vai ficar os reprodutores, aonde você vai fazer a reprodução, a maternidade, a engorda e o abate. Ou se você não vai fazer abate, como você vai vender esse produto? Né? O boi, como você vai fazer, tem que ter toda uma estrutura, então tem a implantação. E cada setorização tem que ser de forma a não agredir ao ambiente, à região, uma forma de preservar, conscientização. E também falamos sobre a zootecnia, que são os processos que a gente tem que se preocupar não só, né, em conservar e utilizar os recursos naturais que você já tem aí na sua propriedade, esse recurso natural ao seu favor,
Então você também tem que pensar no bem-estar animal, aonde tem que ter a propriedade, a nutrição desse animal. Os processos de vacinação, quais são as etapas dentro desse processo de vacinação. Isso que preocupa a zootecnia. E também dentro do processo de reprodução e o melhoramento genético. Ok, queridos? Isso que nós vimos, isso que nós estudamos agora na aula. Ok? Então já fizemos esse bate-bola, revimos o que falamos. Agora eu vou deixar vocês aí, ó, para fazer as atividades de sala. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Lá na tela. Atividade de sala. Vou deixar vocês fazendo atividade de sala e daqui a pouco, ó, o tio volta. Não, pode olhar lá na tela, pode olhar lá na tela. Aí daqui a pouco, ó, o tio volta para tirar as dúvidas, tá bom? Daqui uns 15 minutinhos eu volto para a gente corrigir aqui pro tio. Já já eu volto com vocês então, tá bom? Tchau, tchau. E aí, terminaram? Ah, agora a gente vai corrigir as atividades, ok? E também, galera, a gente aproveita, vai corrigir a atividade, volta lá no slide que foi abordado o assunto na atividade, para sanar as dúvidas. Ah, professor, porque tem dois tipos de questões, vocês viram, né? Tem questões fechadas e questões abertas. Então, a gente vai explicar por que não foi a alternativa, aquela outra alternativa. E sempre lembrando, nas questões abertas, não se preocupe. Não tem que estar escrito igual, the same, idêntico. Não, não precisa estar idêntico. Mas tem palavrinhas-chave que tem que encontrar ali. E principalmente, meus queridos, termos técnicos. Sempre aí, professor presencial, sempre temos que mostrar para os nossos estudantes a importância de se usar os termos técnicos. Mas, se ele não colocou o termo técnico, mas colocou o significado desse termo técnico, também está correto. Aí sempre lembra, ó, isso aqui que você escreveu significa esse termo técnico. Aí coloca entre parênteses. Isso auxilia a fixação dessa palavra. Tá bom? Vamos para a primeira questão, então? Lá na tela, meus queridos. Olha aí, ó. Vamos lá. Sabendo que a agroecologia é uma vertente da agronomia que engloba técnicas ecológicas de cultivo como sustentabilidade social e é o estudo da agricultura dessa perspectiva ecológica. Quais são as suas unidades básicas? Então, aqui a gente quer saber quais são as unidades básicas dessas atividades agroecológicas. Aí, meus queridos, vou deixar aí para vocês darem uma olhada, tá? Porque é uma questão aberta. Não precisa estar escrito igual, idêntico. Não, professor. Mas tem que ter uma coisinha aí que tem que dar base, as palavras-chave. Então, vamos lá? As respostas. Quais são as unidades básicas, né? No estudo da agroecologia e suas perspectivas, análise do ecossistema agrícola, abordando os processos da agricultura de maneira ampla, visando maximizar a produção e otimizar o agrossistema total, incluindo seus componentes socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos. Vamos lá. Professor, o que isso quer dizer? Primeiramente, aqui, ó. Análise do ecossistema agrícola. Essa base da análise do ecossistema agrícola, pessoal, é você conhecer toda a estrutura da sua propriedade, tanto a propriedade hídrica, tanto o processo elétrico, os processos, né, vegetais, tá, da sua região, os animais que moram nesse entorno, para quando você realizar a implantação de uma determinada atividade pecuária, não ocorrer a agressão daquele ambiente. Entenderam? Então, uma forma de você utilizar a implantação da bovinocultura, a implantação da avicultura, implantar qualquer atividade pecuária,
não prejudicando aquele ambiente, tá bom? E isso também priorizar a maximização do potencial da produção e a otimização do agroecossistema. Aqui pro tio, quando a gente fala sobre isso, pode voltar aqui para mim, quando a gente fala sobre isso, é você aproveitar produções que você tem aí para utilizar dentro da sua criação. Quando você tem um espaço que está ocioso, produção de capim, né? Ou então produção de gramíneas que você vai utilizar para a nutrição animal dentro da confecção de silagem. Silagem utilizada na nutrição do bovino de corte, bovino de leite, de forma a maximizar o que, professor? O ganho, o produto final daquela sua criação. Tudo bem? Vamos lá para a tela, vamos para a segunda questão, então. Na segunda questão, meus queridos, sabendo que a zootecnia é a ciência que tem conhecimento focado no controle animal, aumentando a qualidade de produção, diga quais são os principais fatores que estão considerados para o aumento da produção animal. Tá aí, meus queridos, ó. Principais fatores: produção, reprodução, melhoramento genético e alimentação. Aqui, Putinho, meus queridos, durante o processo de criação, eu não coloquei essas três, professor. Eu não coloquei reprodução, melhoramento genético e alimentação. Eu coloquei desse jeito assim, cada etapa de criação, por exemplo, tem a etapa na piscicultura, ponto. Na bovinocultura, ponto. Na suinocultura, ponto. Na avicultura, todas essas criações têm etapas diferentes. Reprodução, tem etapas diferentes. Dentro da reprodução, dentro do desmame, dentro da engorda, seja você utilizando um sistema intensivo, extensivo ou semi-intensivo, tem as alimentações que são diferenciadas. Quem está na terminação não vai estar recebendo o mesmo tipo de alimentação para quem está na reprodução, para quem está no desmame, para quem está no desenvolvimento. Então, para cada etapa da criação, tem uma alimentação diferenciada para um determinado potencial. Tem as vacinações. Tem os cuidados de higiene, que é o bem-estar animal. Então, você não precisa... Quando a gente coloca só reprodução, melhoramento genético, alimentação, que envolve o princípio da zootecnia, isso engloba bem-estar animal. Se você colocou assim, professor, mas eu só escrevi bem-estar animal. Então, é bom você destrinchar o que significa esse bem-estar animal dentro de cada etapa. Se é na etapa de reprodução, no desenvolvimento, no desmame, na engorda, seja no sistema intensivo, extensivo ou semi-intensivo, todas as etapas de desenvolvimento têm um determinado potencial no bem-estar animal. As condições do ambiente, as condições do alojamento, onde se... Caprinocultura, um exemplo, né? Como é que é a estrutura do aprisco, da pastagem, da vacina, do processo de reprodução, do processo das matrizes, quando elas estão próximas, quando elas dão a cria chega e aí qual é a recepção das novilhas, dos filhotes. O processo de abate, quais são? Para evitar um menor estresse para o animal. Porque toda vez que o animal, dentro de um determinado processo, está estressado, pode acarretar ou na fome, no apetite do animal, ele para de comer, ou ele pode ter uma diarreia quando você faz troca de ração. Tem todo um processo para trocar a ração. Quando ele sai de uma fase para ir para uma outra fase, exemplo, o desmame, a hora do desmame na criação de suíno, que ele vai ser desmamado para depois ele ir para a terminação. Então, tem todo o processo
E aí sim é um olhar da zootecnia para evitar que esse animal pare de se desenvolver. Ok? Então, eu englobei nessas três. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Então, o princípio básico, reprodução, melhoramento genético e alimentação. Aqui, pro tio, você podia ter falado assim, não, professor, eu coloquei só bem-estar animal. Mas você é bom você destrinchar, que envolve cada etapa. Ok? Vamos para a próxima? Lá na tela, meus amores. Terceira questão. Qual é o campo de atuação do zootecnista? Olha aí, meus queridos. O zootecnista atua em toda a cadeia produtiva. É como eu falei para vocês, o bem-estar animal em toda a cadeia depende da fase, da etapa. Primeiro, coordena a criação do rebanho bovino, coordena a criação do rebanho bovino, ovino, caprino, suíno, ave, equino, a piscicultura, cunicultura, até a criação de jacaré. Então, qualquer tipo de criação, por quê? Ele vai verificar o bem-estar animal. Faz a gestão e o planejamento agropecuário. Por quê, professor? Temos que lembrar que quando você vai fazer a instalação de uma determinada criação, envolve o bem-estar animal. Então, você vai fazer a instalação para a criação de ave, qual é a melhor estrutura para eu poder criar essas aves, recepcionar os filhotes e o bem-estar durante o desenvolvimento. Se eu vou fazer uma criação de galinha agroecológica, quais são as estruturas agroecológicas que tem que receber esse animal para que ele possa se desenvolver? Então, a gestão e planejamento agropecuário. Promover o melhoramento genético e a aplicação de técnicas de reprodução. Como assim, prof? Aqui, galerinha. Se o animal não estiver num ambiente adequado, ele não se reproduz. Jacaré, ave, boi, o suíno. Então tem que ter condições específicas. Avestruz. Então, para você conseguir fazer sempre a substituição do seu plantel, você tem que ter um ambiente adequado para que isso ocorra. Ok? Então, esses são os fatores de preocupações que os zootecnistas têm dentro da sua produção. E a gente vai ver os fatores básicos aqui. Dá uma olhada lá, queridos, na nossa última questão. A agroecologia é uma alternativa para reduzir os problemas gerados pelo modelo tradicional da agricultura. Esses problemas ao meio ambiente podem causar o quê, meus queridos? Aí, ó, pode causar a diminuição da biodiversidade, apresentando opções sustentáveis para que a terra continue sempre produtiva. E agora sim a nossa última questão. Aí, Botil, então se a agroecologia, ela envolve, então, em você utilizar o seu ambiente rural para uma determinada produção sem que ocorra degradação desse ambiente. Então, uma coisa é você utilizar um ambiente sem degradar ele e ainda manter ele, conservar dentro do processo de criação. Como assim eu conservo, professor? Uai, se você tem produção de gado, ovino, o bovino, ovino, a avicultura, por exemplo, o esterco do boi, você pode fazer biofertilizantes e melhorar o quê? O solo, a nutrição do solo na sua agricultura. Então, é um processo de conservação ambiental. Dá uma olhada, então, na nossa última questão. Pedimos, então, para vocês, dentro da perspectiva ambiental, da prática para o bom desenvolvimento, essa preservação é feita para o bem-estar do homem, da natureza e de ambos. E eu pedi aí para vocês esquematizarem um ambiente preservado. E botei essa foto. Meus queridos, nessa última questão, vocês também podem, nessa última questão, ou vocês coloquem aí, desenho, uma área, ainda sua propriedade, para ser preservada, ou pode tirar uma foto também, colocar aí na atividade,
o local da área de preservação e como você utiliza esse local para uma determinada criação, ok? Galerinha, foi muito bom estar com vocês nessa nossa primeira correção da nossa atividade. Mas já já eu volto para a nossa segunda aula, ok? Tchau!